Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro bem impressionante, viu, pessoal? Este aqui é o As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Este é um livro de 2002. Aqui no Brasil ele chegou um ano depois só. Então em 2003 nós tivemos a primeira edição e esta minha edição de bolso aqui é de 2018 e é a sexta reimpressão. Então este é um livro muito lido e é bem importante, viu, pessoal? Este não é o tipo de livro que você termine e já passe imediatamente para uma próxima leitura. É uma leitura que cobra um preço, sabe? Você passa um tempo, né, mesmo durante a leitura, na verdade, digerindo e remoendo aquilo que você acabou de ler. As Boas Mulheres da China é um livro de não ficção e ele foi catalogado como relatos breves. E a autora do livro, né, a Xin Han, é uma jornalista chinesa, uma jornalista bastante dedicada, viu? Comprometida mesmo, sabe? E olha que este aqui é apenas o primeiro livro dela que eu leio. Aqui no Brasil ela já tem vários livros publicados. Este aqui é seu livro de estreia. Por se tratar de um livro de não ficção e tudo mais, você sabe, durante a leitura você é constantemente lembrado de que tudo isso aqui realmente aconteceu. E provavelmente ainda acontece. Você encontra aqui neste livro algumas histórias que são tão fora da nossa realidade que, sério, muitas vezes parecem ficção, mas não são. Então é um livro bem doloroso de se ler. Bem, além de jornalista, a Xin Han também foi apresentadora de um programa de rádio chamado Palavras na Brisa Noturna. Ela nasceu em 1958, ou seja, 8 anos antes da Revolução Cultural do Mao Tse-tung. Essa revolução durou cerca de 10 anos. E o objetivo dessa revolução era o de instaurar mesmo, sabe? Sem dúvida nenhuma, o comunismo na China. Então, era uma questão de fincar o comunismo e de preservá-lo ali também. Só lembrando que a China é comunista desde, sei lá, final da década de 40, salvo engano, mas antes disso já flertava com o comunismo. Tá bom? O fato é que durante esta revolução cultural, o que eles fizeram foi eliminar totalmente qualquer resquício de capitalismo. Mas como não há mal que sempre dure, não é mesmo? Mao Tse-tung vai falecer, né? Vai contrair óbito em 1976. E um tempo depois nós temos aí o início de um processo de abertura da China. Na página 13 nós temos o seguinte, ó, quando Deng Xiaoping iniciou o lento processo de abertura da China em 1983, tornou-se possível para os jornalistas, caso fossem corajosos, tentar fazer mudanças sutis na maneira como apresentavam as notícias. É importante ficar claro que antes disso aqui, a mídia era oficialmente porta-voz do partido. E bem, foi neste período aqui de abertura econômica e cultural também, de certa forma, que foi um processo bem lento mesmo, tá? Foi em meio a este período que a Xin Han conseguiu, então, um programa noturno, né, numa rádio de Nanquim, o Palavras na Brisa Noturna, que eu já havia mencionado. Que era, na verdade, um programa voltado para o público feminino, sobre questões do dia a dia, né? Assuntos cotidianos mesmo. Este programa foi ao ar todas as noites de 1989 até 97 e este também foi o ano em que ela se mudou para Londres. Então, a Xin Han vem de uma família que talvez a gente possa chamar de ocidentalizada. Antes da Revolução Cultural, eles eram ricos, né? Eles eram cultos, falavam outros idiomas e, como não poderia deixar de ser, sofreram bastante durante a Revolução. Então, assim, seus pais chegaram a ser presos, ficaram anos presos. Em alguns capítulos aqui deste livro, ela vai comentar também sua história pessoal, a história de sua família. Mas de volta ao Palavras na Brisa Noturna, este programa passou também por algumas modificações aí ao longo dos anos. Então, num primeiro momento, era aquele tipo de programa de variedades, né, sempre repleto de dicas aí do universo feminino. E sempre fez bastante sucesso neste formato. Até que um dia ela recebe, em meio às cartas de fãs que ela geralmente recebia, uma carta diferente, com uma pena de galinha presa ali no envelope, né? E aí nós temos o seguinte, ó. Segundo uma tradição chinesa, uma pena de galinha é sinal de pedido de socorro urgente. Então, essa carta havia sido enviada por um garoto de uma aldeia distante e nessa carta ele pedia ajuda não para si, mas para uma moça da aldeia que estava ali em situação periclitante. E a história que a carta continha era terrível, né? Então você tinha lá aquele idoso da aldeia que comprou aquela moça, bem jovenzinha mesmo. Até aí, infelizmente, não havia nenhuma novidade. Muitas dessas garotas compradas conseguiam fugir, só que é o seguinte, para evitar a fuga da moça, o velho fazia o quê?
mantinha essa menina acorrentada. E os vizinhos viam aquela moça ali, acorrentada, esquálida. Ela tinha também uma corrente grossa mesmo, bem pesada, presa à cintura. E aquilo ali a maltratava de um jeito que o garoto vai descrever na carta, que o sangue escorria. Ela estava em carne viva. Olha, o negócio é horrível. Mas a questão é que esse garoto que enviou a carta esperava que a Shin-Han salvasse aquela moça. Bem, ela não aguenta e começa a se mexer imediatamente para ajudar aquela moça. Até que ela finalmente convença pessoas a irem até lá com ela, leva-se um certo tempo aí, mas ela pede ajuda à polícia e ela vai junto, inclusive. No fim de tudo, olha só isso. Não recebi nenhum elogio por salvar a menina. Só críticas por deslocar soldados, causar agitação entre as pessoas e desperdiçar o tempo e o dinheiro da emissora. Fiquei abalada com essas queixas. Havia uma garota em perigo e ainda assim ir em socorro dela foi visto como exaurir as pessoas e drenar o tesouro. Quanto valia exatamente a vida de uma mulher na China? Então, a partir deste evento, tudo vai mudar. Ela começa a insistir com os produtores da rádio para que ela pudesse ler alguns desses relatos ao vivo. E a ideia dela não para apenas na leitura dessas cartas, né? O que ela gostaria de fazer também é atender ao vivo algumas dessas ouvintes. Num primeiro momento, os diretores dessa rádio pedem que ela grave alguns desses programas, primeiro para passar pelo crivo ali, né? Enfim, era preciso receber o ok da direção. Mas aos poucos ela vai conseguindo implementar aí essas mudanças no Palavras na Brisa Noturna. Então o que nós encontramos aqui neste livro são algumas dessas histórias que a Shin-Han conheceu enquanto apresentava este programa. Ela inclusive transcreve aqui pra gente algumas dessas cartas que ela recebeu. Em algumas dessas histórias ela inclusive se envolve, né? Ela tenta ajudar aquelas mulheres na prática mesmo. E mesmo quando ela não consegue ajudar, porque realmente as situações aqui, pelo amor de Deus, bem, ela acaba de qualquer forma tentando pelo menos entendê-las. E assim, não são histórias felizes. Ela já começa te contando a história de uma garota que era constantemente abusada pelo próprio pai. A mãe sabia, mas não fazia nada, né? Porque o que seria dela e dos demais filhos, né, se aquele casamento acabasse? E aí, por conta do abuso, essa menina vai ser internada num determinado momento e aí ela se dá conta de que no hospital ela é bem tratada e o pai não a alcança ali. Então ela chega ao ponto, olha só, de se causar mal-estar. Exatamente para não sair mais do hospital. E como todas as outras histórias mostradas aqui neste livro, esta também não é uma história com final feliz. Não mesmo, eu vou poupá-los do final dessa história, mas então, se você já se sentiu mal com este meu breve resumo, né, do primeiro relato que você vai encontrar aqui neste livro, é melhor deixar para lá. Este livro não é para você, pelo menos não neste momento. As histórias contidas aqui são terríveis e de partir o coração. Mas a Shin-Han tem um propósito. Este livro aqui não existe apenas para chocá-lo. Muito pelo contrário. O que você encontra aqui neste livro é um panorama bem amplo das vidas das mulheres da China, da Revolução e do pós-Revolução. Então, como o programa dela fez muito sucesso, inclusive chegando a atingir picos aí de milhões de ouvintes, ela teve a oportunidade de conhecer milhares de histórias de mulheres das mais variadas situações ao redor da China. E se você parar para pensar na China como um todo, olha lá o tamanho daquele país. Então, as situações dessas mulheres variam muito de cidade para cidade, de aldeiazinha a aldeiazinha. Então, aqui neste livro você vai encontrar histórias de universitárias antenadas até garotas de alguma aldeiazinha lá do interior que nem sabem o que é um absorvente, ou que acham que pegar na mão do namorado já engravida. Mas tem uma história aqui que eu achei até mais curiosa do que triste, que é a história de uma catadora de lixo. Então, perto ali do prédio da rádio, você tinha um terreno coberto por barracos, né? E quem vivia ali naqueles barracos eram mulheres catadoras de lixo, todo mundo sabia. E aí um dia desses, aí você tem ali um grupinho de pessoas, de funcionários da rádio mesmo, discutindo aquela situação. Todo mundo com pena, né, pensando ali num jeito de ajudar aquelas mulheres e tudo mais, até que um outro funcionário entra na conversa e diz isso aqui, ó: vocês não devem ter pena das catadoras de lixo. Elas não são pobres, de jeito nenhum. O espírito delas transcendeu este mundo de um modo que as pessoas comuns não conseguem imaginar. Na vida delas não há lugar para posses materiais. Portanto, satisfazem com pouco os seus desejos materiais. E se vocês usarem o dinheiro como padrão para julgar as pessoas, vão descobrir que algumas dessas mulheres
não estão em pior situação do que certos indivíduos em outras atividades. E aí ele conta que um belo dia ele viu uma dessas catadoras de lixo em uma boate de ricos e famosos. Aí uma das radialistas vai ouvir aquilo e vai falar, não, cara, você tá inventando, não é possível. E aí esses dois fazem uma aposta. Quem ganhasse a aposta ia ganhar uma bicicleta ou algo assim, mas então. Os dois foram lá na tal da boate de ricos e famosos e realmente encontraram a catadora de lixo lá. Então essa radialista consegue conversar com a catadora de lixo e vai dizer isso aqui, ó. O nome dela era Meng Xing, né? Meng Xing perdeu. Bebericando uísque, a catadora contou a Meng Xing que ganhava 900 yuanes por mês vendendo lixo. Segundo o grande Li, o cara que fez a aposta com ela, né? Meng Xing passou várias horas em estado de choque, pois ganhava cerca de 400 yuanes por mês e era considerada privilegiada para o seu nível. A catadora ganhava mais do que o dobro dela. Veja bem. Mas tá. A partir dali, deixou de ser exigente com o valor artístico dos empregos e a aceitar qualquer coisa, desde que pagasse bem. Todo mundo no escritório comentou que a perda da bicicleta a tinha tornado pragmática. Aí tá, você acabou de passar por essa história curiosa aqui, beleza, mas na sequência a Shin-Han já vai te contar uma história de uma catadora de lixo que é de partir o coração, como eu já disse pra vocês. Triste pra caramba, tanto a situação que a levou a se tornar uma catadora de lixo, como a situação que ela estava vivendo naquele... Bom, como você pode ver, de vez em quando o livro vai te entregar algum tipo de alívio, mas no fim das contas tudo choca aqui neste livro. Então, saber que você está lendo sobre a Revolução Cultural da China através destes relatos, e aí você precisa se lembrar de que isso não aconteceu há tanto tempo assim, né? Foi na segunda metade do século passado. Então, para você ter uma ideia, eu nasci em 81. Se eu fosse chinesa, provavelmente seria uma das ouvintes da Shin-Han. Você tá entendendo? Este é o tipo de livro que te pega de um jeito, sei lá, é um choque de realidade bastante duro. Você encontra aqui neste livro relatos sobre oficiais do partido que eram casados e que foram separados de suas famílias. E depois disso eles foram presenteados com novas esposas, entre aspas, que no fundo eram escravas sexuais mesmo. Então aqui você encontra relatos dessas moças que foram usadas pelo partido e também das esposas que foram abandonadas. Isso te faz olhar com uma lupa, né, um grãozinho de areia, né, em meio a toda a Revolução Cultural. Mas a autora não deixa de contextualizar tudo isso com os acontecimentos históricos mais gerais. Então, no fim das contas, o que você encontra aqui são pequenos retratos que vão formar um grande todo. E como você já deve ter percebido, algumas dessas histórias eram bastante problemáticas para serem levadas à rádio naquele momento. Então, as histórias compartilhadas lá no Palavras na Brisa Noturna eram escolhidas a dedo, eram editadas também, tudo para evitar problemas com o partido. Mas em 1997 a Shin-Han se muda para a Inglaterra, dias depois da morte da princesa Diana, e se dá conta de que ali, naquela terra, ela teria liberdade para contar essas histórias das mulheres da China sem se preocupar com o partido. Mesmo porque antes dela ir embora, ela conversa com um amigo dela que vai dizer isso aqui, ó: Shin-Han, você devia escrever isso. Se você não as escrever, essas histórias vão encher o seu coração e parti-lo. E aí, olha só, naquela época, na China, eu poderia ter sido presa por escrever um livro como este. Não podia correr o risco de abandonar o meu filho, nem as mulheres que recebiam ajuda e encorajamento através do meu programa de rádio. Na Inglaterra, o livro tornou-se possível, e foi como se eu o tivesse escrito com o coração. Este é um livro bem difícil, viu, pessoal? Bem pesado mesmo. A última história contada aqui sobre a Colina dos Gritos, olha, eu não vou comentar essa história com vocês, mas eu tenho certeza de que quem leu este livro não vai se esquecer dessa história. Só digo isso. Então temos aqui mais um livro duro, recomendado pela Isa Milagres, né, do Isa Livros pelo Mundo no Instagram, vocês estão vendo a arroba dela aqui, vou deixar um link na descrição também. É duro, mas é importante. Se você tem estômago forte e coração valente, ó, leia também. Você só precisa ler as histórias. Imagine quem passou por elas. Eu vou deixar para vocês também a dica de 2 vídeos muito bons sobre este livro também. Os links estarão na descrição. Um deles é o da Débora, do Labocós. Naquele vídeo, ela dá um panorama muito interessante a respeito da Revolução Chinesa e ela, inclusive, vai recomendar um documentário. Vejam lá, o link estará na descrição. E eu vou recomendar para vocês também o vídeo da Cris, do Relivrando, em que ela também aproveita para recomendar outros livros mais específicos sobre a Era de Mao. Confiram lá também e é isso, pessoal.
pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.